vai entrando aqui, vai ficando à vontade. E lembrando que todo o nosso material, quem está aqui online, né? O Silas aqui está online, acho que tem mais gente chamando aí para entrar. Depois a gente vai gerar esse material lá dentro do nosso personal High Class para vocês, tá? E também junto com esse material que eu preparei aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, eu trouxe esse tema, né? Como criar Reels que geram engajamento, grande alcance, mas que também venda. Com qual intuito? Por quê? Porque eu vejo que a gente precisa de estar antenado no que acontece aqui no digital para a gente não ficar para trás, né? E hoje a gente vê algumas tendências dando muito certo aqui dentro do online, que é basicamente aquilo que está gerando mais alcance e automaticamente aquilo que gera mais alcance é porque teve um interesse da maioria. Então, se você fez um Reels e esse Reels de forma orgânica, ele não atingiu as pessoas, isso significa, de forma orgânica, tá? Isso significa o quê? Que as pessoas visualizaram, viram seu vídeo, as primeiras pessoas visualizaram o título ou os primeiros segundos não chamaram a atenção dela e ela não assistiu nem 4 segundos do seu vídeo, ela já passou. Quiçá, né, salvar, curtir e enviar, entendeu? Então, por isso que muitas das vezes você faz um Reels e fala assim, pô, fiz um Reels muito bom, profissional, aquela coisa toda, mas não atinge pessoas. Por quê? Porque o Reels, ele precisa de ter elementos, que é o que eu chamo de intencionais, para que a pessoa, ela queira assistir e automaticamente ela gerar um engajamento. Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês não é sobre como ter um conteúdo intencional, como a gente já teve até aula sobre isso, mas sobre algumas estratégias que hoje está em alta para a gente utilizar aqui no digital. Algumas estratégias estas que eu vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer, quais são os benefícios, quais são os perigos também, porque pode sujar toda a sua audiência, pode te trazer uma repercussão negativa. Então, é aquele negócio, né? É uma estrutura de Reels que eu vou estar mostrando para vocês que tem sido muito utilizado, mas que eu vejo que muitos tentam fazer, só que não sabem fazer. E aí, às vezes, eu vejo ali, né, um Reels, você olha, parece estar legal, tudo, fez um Reels, né, da forma com que eu vou ensinar com vocês, só que não teve engajamento. Por quê? Porque não teve aquele tema que literalmente se conecta com o público-alvo, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui exatamente como vocês fazerem isso. E, além, né, eu gosto de falar muito o seguinte, tudo aquilo que eu ensino aqui é porque eu já fiz ou faço. Então, isso aqui que eu estou ensinando, a gente tem muitos clientes que estão com alto faturamento, que estão fazendo, que estão escalando com essa pequena estratégia de Reels que eu vou estar ensinando. Vocês podem ver que grandes players fazem isso também, só que, mais uma vez eu falo, não é pegar qualquer um e fazer. Precisa de ter intencionalidade, e é exatamente isso que a gente vai conversar aqui agora. Primeiro ponto, pessoal, foi o que eu falei, né? Nosso objetivo aqui é ensinar vocês a criar Reels, não só que tenham alcance, porque de nada adianta gerar alcance e não ter seguidores e muito menos compradores. Lembre-se, a cada ponto, a cada vírgula, a cada A que você fala aqui no digital, precisa de ser intencional. Porque eu uso muito, né? Ou você usa o Instagram para vender os seus negócios, ou você é usado, né? Então, querendo ou não, a gente usa, mas a gente também é reusado. Mas pelo menos a gente usa e vende os nossos negócios aqui dentro. Imagina, você fica ali só publicando, publicando, não tem procura, mas você é utilizado como dados, né? Você fica ali vendo porcaria, muitas das vezes, e não traz nenhum benefício para você, tá? Então, eu quero ensinar vocês aqui a fazer esse Reels, que eles têm uma capacidade de atingir o maior número de pessoas, mas também que gera engajamento e automaticamente gera interesse, tá? Primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que entender, que a qualificação desses Reels que eu vou estar te ensinando, eles trabalham com três grandes atos que eu gosto de falar. Ele precisa, num primeiro momento, gerar engajamento, gerar atenção. Hoje, o maior ativo aqui no digital é a atenção. Quanto mais atenção você tem, mais você vende. Vamos dar agora exemplos? Se vocês, todo mundo aqui é personal trainer da área, vamos falar de nomes aqui. Vamos falar, o treinador Kaká, todos vocês conhecem. Ele é um cara que vem há muito tempo aqui no digital, tem um puta de um conhecimento. Quando eu comecei no digital, ele já estava aqui. Só que hoje ele utiliza elementos na rede social dele, que são elementos, lógico, que ele acha que é certo, lógico, não estou falando se ele está certo ou errado, mas estou mostrando estrategicamente. Mas ele usa elementos que geram muito engajamento. Muito engajamento. Ele pega, por exemplo, ali um professor que está fazendo um exercício estranho, e muitas das vezes ele não fala nada, ele só faz um remix no lado.
E aí, muitas vezes, ele dá o posicionamento dele. Pessoal, que isso? Coloca nos comentários aqui embaixo. E aí não tem nenhum professor, personal trainer, que passe por aquela publicação e não queira ouvir o que ele vai falar. Ou não queira ler os comentários. Ou seja, gerar engajamento. Lógico que quando a gente fala em gerar engajamento, a gente está falando o quê? Vocês sabem que o que é que gera atração dentro do digital? Esses pontos. É o quê? Uma promessa muito forte, é a mulher ali que tá, o homem que está mostrando um pouco mais, que está sensualizando. A gente sabe que esses elementos geram atração. Aí vocês sabem que uma polêmica gera atração. Então, sabendo disso e dentro dos princípios de cada um e do nível que vocês querem jogar aqui dentro, vocês vão trabalhar o favor de vocês. Então, o primeiro ponto que vocês precisam de fazer é o quê? O que que eu vou utilizar nesse Reels aqui para gerar atenção? Porque, como eu estava falando para vocês, como ali do treinador Kaká, muitas das vezes ele utiliza os próprios conteúdos, lógico, só que os Reels hoje que mais dá certo para ele são os Reels onde ele faz o tal do React, né? O remix, né? A reação. Então, o que eu quero ensinar para vocês aqui é como utilizar esse momento de utilizar Reels de reação para você abordar o maior número de pessoas. E vocês podem ver por que que a gente passa pelos Reels do treinador Kaká e a gente para ler os comentários. A gente para ver a peripécia que o professor está fazendo ali dentro. A gente para ver o que ele vai falar sobre aquela tal coisa. Porque isso gera interesse. Gera interesse de quem? Da nossa parte. Nós como os profissionais. Né? E automaticamente ele vende ali alguma coisa para o personal trainer. Né? E também para o público dele que treina. Né? Porque também chama atenção. Então esse é o primeiro ponto. Você precisa de quê? De criar elementos e saber fazer conteúdos de React que tem atração do público-alvo. Não adianta você pegar ali, vamos dizer, vocês querem falar de emagrecimento. Não adianta vocês pegarem ali um Reels de uma pessoa falando de algo que não tem nada a ver e fazer um React. Lógico que não vai dar certo. Não tem nada a ver. Precisa de ser um tema que o teu público-alvo, por isso que eu falo, você conhecer a sua persona, o seu nicho é essencial. Porque a partir do momento que você pega aquele tema e você traz e você faz uma reação sobre aquilo, o teu público ele vai parar para ouvir o que você tem para falar, ou a pessoa do React ele tem a falar. Isso é poderosíssimo e eu vou dar exemplo para vocês depois aqui. E aí, automaticamente, como a gente conhece o nosso público-alvo, e aí você cria um conteúdo onde você faz uma reação que você sabe que vai bater com o teu público-alvo, o que que seu público-alvo ele faz? Ele vai passar e ele não vai conseguir passar da publicação sem tomar reação. O engajamento nada é mais do que uma reação que a maioria das pessoas vão ter quando elas veem o seu conteúdo. Vamos dar um exemplo aqui? Eu fiz uma publicação aqui, no dia de hoje, que um rapaz que é do fitness, não sei se é personal trainer, chamado @gorgonoide. Ele trabalha com fitness, essas coisas assim. E ele fez uma publicação com a seguinte forma: a grade do curso de educação física é patética. Você que é formado e se acha foda por isso, você também é patético. O curso de educação física não te ensina absolutamente nada de musculação. Ponto. Quando eu visualizei isso, eu falei, cara, ele tá. Para quem que ele tá falando isso? Ele fala, tá para o professor de educação física. Eu já peguei essa publicação dele, já fiz um react. Só que, né, olha que ponto interessante. Eu não concordo com ele em alguns pontos, mas concordo com ele em outros. Eu, Cássio, como professor de educação física, que estou falando. O que eu aprendi sobre musculação que me fez ganhar dinheiro, que me fez fazer o primeiro 1 milhão vendendo treino, eu não aprendi dentro de uma faculdade. Só que a gente sabe que existem outras vertentes dentro de uma faculdade e a gente não pode falar que não serve para nada, né? Então, lógico que é um post sensacionalista. Então, o que que aconteceu? Eu peguei essa publicação e fiz um react. E vocês sabem qual foi o react que eu fiz? Vocês sabem o que que eu falei? Nada. Eu só fiquei assim, ó, no vídeo, ó, só concordando. Só concordando. O que que aconteceu? Teve uma explosão de comentários nos primeiros segundos, salvamento, muito salvamento, mais de 600 envios. Aí teve o quê? Hoje, mais de 80 e poucos personal trainers começaram a me seguir. Desses 80 e pouco, 16 personal trainers me chamaram do direct. Desses 16 personal que chamaram do direct, alguns já preencheram o formulário dos meus programas. Por causa de uma publicação 100% orgânica. Ou seja, eu utilizei o time também do momento, acabou de publicar, eu falei, é agora. Eu visualizei o conteúdo, atenção, falei assim, isso aqui
tem profissional que vai rir, tem profissional que vai fazer chacota, mas tem profissional que vai levar para o lado pessoal. Só que eu estou aqui, eu não estou posicionado se eu acho certo ou errado. Eu fiquei em cima do muro, porque não é o meu papel aqui. Eu não quero ficar discutindo com ninguém, mas eu quero atenção. Vocês estão conseguindo entender? O jogo da atenção aqui no digital com Reels, esse tipo de Reels tem dado muito certo. Dessas pessoas que me procuraram aqui, eu ainda não entrei em contato com nenhuma. Mas dessas pessoas aqui em contato, no mínimo, 40 mil reais eu consigo fazer. No mínimo, por causa de um Reels. Olha só, por causa de um Reels, tá? E automaticamente, quando a gente faz um Reels dessa forma, a gente tem que ter um funil, né? Eu não quero só chegar aqui e fazer com que a pessoa só visualize. Não, eu quero que a pessoa tome uma ação. Qual foi a ação que eu tomei aqui? Personal, qual é o seu ponto de vista? O que que você vê sobre isso? Deixa sua opinião aqui embaixo. Automaticamente a pessoa vem por uma publicação polêmica, né, vamos dizer, e ela vê meu perfil, vê que eu tenho um conteúdo de altíssimo valor. E ela toma uma ação ali dentro. Que foi assim, né, que eu falei, vieram muitas pessoas, deve ter batendo acho que uns 20 mil de visualização, não sei. E olha só, a probabilidade de fazer 30, 40 mil, muito fácil. Muito fácil, tá? Isso dentro do meu negócio, porque tem um funil, tá? E aí, o que que acontece? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para vocês verem como que o jogo funciona, né? Depois desse material aqui eu vou estar cedendo para vocês, tá? Mas, por exemplo, esse tipo de react aqui, eu fiz um react onde eu achei, eu sempre falo para os meninos que trabalham aqui comigo, né? O Vitor, o Douglas, os meninos que trabalham com a gente aqui do time, eu falo assim, olha, se você viu alguém falando mal do personal trainer, falando qualquer coisa do personal trainer, manda para mim. E eles me mandam. E esse daqui, esse vídeo aqui que eu tô passando o mouse, o rapaz pergunta para um professor de educação física, né? Qual é a média salarial dele. Um fala 2 mil, o outro fala 3.500 por mês, né? E aí ele pergunta, né? O entrevistador, qual que era o seu objetivo? Ah, ganhar 30 mil reais. Alguma coisa assim ele fala, né? E o que que você está fazendo em relação a isso? Ele falou assim, eu vou tentar trabalhar mais, né? Pra você ver que a pessoa, né? Aí a gente até botou aqui, né? Um pouco apagado o rosto do cara, porque isso é chato, né? E aí essa publicação aqui teve 233 mil visualizações. 233 mil. O que que o Cássio falou nessa publicação? Nada. Nada. Eu só botei eu aqui embaixo. Coloquei, lógico, um título aqui no meio para chamar a atenção, quanto você ganha por mês, e automaticamente, né, a pessoa visualiza que é um react que eu estou fazendo. Depois eu vou mostrar para vocês quais foram os resultados disso daqui, tá? Isso daqui é uma publicação que ela tem uma intencionalidade muito forte. Porque no final desse vídeo que eu faço a reação, eu falo, olha, personal, tá vendo? É isso que você quer da sua vida? Você precisa aprender a jogar o jogo de alto nível. Digita GEP aqui embaixo, que é meu código, né? Para você saber como é que funciona a minha gestão e estratégia premium. Ponto. Depois vocês vão ver quantas pessoas que comentaram. Isso aqui também é de um colega meu que é personal trainer. Ele fez também um react, ó, 92,9 mil, isso em poucas horas. Uma porrada de gente chamando ele no direct, várias pessoas começando a seguir. Muitas das vezes um react que tem um poder de alcance, que é como se você estivesse botando 500 reais por dia em anúncio. Vocês estão entendendo? Eu botei aqui para vocês, depois você pode clicar e ver, né? Aqui o que que ele fez? Você pode ver que ele fez de uma forma diferente com o meu. Aqui ele simplesmente botou uma notícia, não é um vídeo, e ele fez o quê? Ele fez um comentário, ele fez um react sobre, ele apontou, né? Ele foi, falou, depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Algo muito simples. Só que, olha só, mulher expulsa de academia por usar top, considerado muito vulgar, muito sexy, sei lá, alguma Muito coisa muito curto. curto, muito curto. Ou seja, né? Isso é o quê? Olha como que ele conhece a audiência dele. Olha como que ele conhece. O público dele o que é? É boa parte mulherada. Então a mulherada olhou isso e falou assim: Meu Deus, que absurdo! E elas fazem o quê? Lembra da atenção, engajamento e funil? Chamou atenção. Não, isso é absurdo. O que que eu vou fazer? Vou deixar meu comentário ali. Que absurdo, que academia aconteceu isso? Me fala que eu vou passar longe. Academia desgraçada. Que absurdo. Aí depois tem gente também que fala, mas essa mulher também é uma vagabunda. Depende do nível da pessoa. Vai ter todos os tipos. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que é contra. Mas se você ver o vídeo, ele fala, pessoal, olha só que absurdo. Olha o que está acontecendo. O que que você acha? Qual é a opinião de vocês? Ele joga para a pessoa, ele não está fazendo uma chamada de ação de venda. Ele está jogando as pessoas dentro de um funil. E automaticamente, quanto mais pessoas assistem, mais pessoas veem e comentam, mais entrega de forma orgânica. Então eu falei para vocês, esse meu aqui, 233 mil, foi de forma orgânica. E todo dia ele traz pessoas, tá? Todo dia. Se eu tivesse para botar em dinheiro, tráfego, para essa publicação bater essa capacidade aqui, no mínimo de 3 a 4 mil reais eu ia gastar. Vocês estão entendendo? Por isso que eu trouxe isso para vocês. Porque saber fazer isso aqui é poderosíssimo.
Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um personal que é do nosso time de gestão estratégica, que eu falei assim, rapaz, você foi safado. Ele pegou um react que eu fiz dessa moça aqui, onde ela fala, né, que as mulheres que usam, olha só o tema, tá? Ele fala que as mulheres, 90% das mulheres que estão na academia são carentes. Por quê? Porque elas não têm atenção de homem em casa, não têm atenção do esposo dela, então elas precisam de ter olhares e de assovios e de pessoas, e de homens mexendo com elas na academia. Por isso que elas usam a calça socada no rabo, por isso que elas usam aquela calça que tem a prega que mostra a bunda, por isso que usa decote. E ela fala isso. E aí eu, Cássio, eu também peguei e fiz uma reação. Eu falei, pessoal, olha que absurdo, o que vocês acham? O meu deu ali 30 e poucos mil. O dele tá batendo 1 milhão e 800 mil de alcance. Já Isso, bateu 1.9, ó, Cássio, já bateu agora. 1,9. Isso aqui eu acabei de tirar. Olha lá, já bateu 1,9 milhões. Ele teve mais de 1.9, acabei de 4 ver. mil e poucas pessoas que começaram a seguir ele. Ele tá com um nível de pessoas chamando no direct dele que eu vou falar para vocês. Ele me falou assim, Cássio, acho que eu vou arquivar e depois eu libero, porque eu não tô conseguindo atender. Tá travando o meu celular, tá travando o meu Instagram. Eu já tô fazendo uma quantidade de 2, 3 mil reais de venda aqui por dia, só por causa desse Reels. Sabe o que que ele fez? Ele simplesmente fez um react, colocou um título que chama atenção, e ele ficou assim no lado, ó. Só concordando. Olha só como que isso é poderoso. Ah, Cássio, mas como que tem as pessoas chamando ele? Isso daqui é o tipo de publicação topo de funil. Qual é a característica de uma publicação topo de funil? Gerar atenção. E quando gera atenção, a pessoa lá entra no teu perfil. Aí, por exemplo, igual o João Souza aqui, ele atraiu muita gente. Teve muita gente que começou a seguir, mas começou a seguir por quê? Porque entrou no perfil dele e viu que ele não é só isso daqui, e viu que ele tem outros conteúdos de qualidade. E a pessoa gostou de ficar. E aí, como a quantidade de pessoas é tão grande, dessas pessoas, aí a gente pensa no funil, né? Quantas pessoas que assistiram? Quase 2 milhões. Quantas pessoas que entraram no perfil dele? Vamos colocar 800 mil. Quantas pessoas que achou interessante o perfil dele e começou a seguir? 4 mil e pouco, quase 5 mil. Quantas pessoas que estão precisando de treinar e viram no perfil dele alguém que vai ajudar? 80 pessoas. Quantas pessoas que realmente chamaram ele? 60. Quantas pessoas ele vendeu? 40. Funil. Quanto que o João gastou nisso daqui? Nada. Ele só pegou o timing correto, que ele viu que eu repostei essa mulher e fazendo uma reação, falou assim, Caso, onde você pegou? Aqui. Ele foi e fez a reação. Mas aí entra o ponto. Ele sabe exatamente quem é o público-alvo dele. Porque se você trabalha com homens e você quer fazer, por exemplo, uma publicação dessa aqui, dessa mulher, cara, pode ser que até dê certo, mas o homem vai comentar outra coisa. O homem vai comentar, é verdade, tem muita mulher que é bem abusada na academia. Ah, mas não vai performar tanto. Mas uma mulher que vai treinar na academia sério, vê uma mulher dessa, que tem um posicionamento no digital forte, falando sobre isso, ela fica dolorida, ela toma uma ação. E aí ela envia, envia. O dele tem números assim absurdos de envio que eu nunca vi. Eu nunca tive. Tem E é 40 assim. mil. Pois é. Quanto? 40 e poucos mil, 41, 42 por aí. 42 mil de envio. Olha que loucura. Mas ele sabia que ia dar certo? Assim, não, ele foi fazendo um, fazendo outro. Mas quando pega na veia ali, né, literalmente aquele tema, aí o pessoal vai, o pessoal manda, o pessoal manda. Se ele tivesse feito um react de alguém fazendo 3 exercícios para levantar o bumbum, não ia dar nada, porque isso é o quê? Mais do mesmo do digital. Estão conseguindo me entender? Esse é o jogo, tá? E aí, deixa eu passar aqui o PDF aqui. E aí, vamos ao cenário, né? O que que acontece para a gente poder gerar um poder de visualização de alcance desse muito grande? Primeiro ponto, pessoal, que vocês têm que ter é o quê? É um conteúdo isca. Lembrando que o conteúdo isca, você tem que ficar sempre de rastreio na internet. Você viu alguma coisa, você já tem que ficar esperto. Você tem que ser esperto. Caramba, isso daqui, meu público é mulher, essa mulherada vê isso aqui vai ficar doida. Deixa eu fazer um react disso aqui. Porque o react, pessoal, como eu falei para vocês ali atrás, você pode simplesmente só concordar ou ficar só assim, né? Tô observando qual a opinião de vocês. Você pode simplesmente falar, pessoal, olha só que absurdo que essa mulher vai falar aqui agora, e se prepara. E aí, o que que você achou? Você pode incrementar, né, você, ou simplesmente fazer igual o Marco, né, que é um colega meu, colocou ali atrás. Ele fez um remix e ele utilizou aquele fundo verde, né? O fundo verde ele colocou o conteúdo. E ele falou, pessoal, olha só que absurdo, olha só o que está acontecendo. Você pode falar também no meio.
Vai do seu ponto de criatividade. Só que tudo vai de um ponto do quê? De fazer um react sobre um conteúdo que é algo que é muito forte para o teu público-alvo, tá? Segundo ponto, se você fez um conteúdo e esse conteúdo ele foi interessante para o público-alvo, o público-alvo e foi intencional, o que que ele vai passar? Ele vai passar e ele vai ter uma reação. Então, você pegou ali, igual ali a mulher falando, né? As mulheres que usam calça marcando a bunda estão tão carentes de atenção em casa. Você vai falar, tal, o que que eu vou falar sobre isso? Eu acho que é mesmo? Não, eu não concordo com ela? Ou eu vou deixar para minha audiência decidir? Eles que se explodam para lá. É isso. Igual eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fiz uma publicação onde eu fiz um caso, né? Eu fiz um caso que eu estava na academia e eu vi que um personal trainer foi atender o cliente dele. Só que ao chegar na academia, olha só, eu não fiz um react, eu fiz um caso, mas só para vocês entenderem o conteúdo intencional e o que que é você defender o seu lado ou não. E eu falei que esse personal, quando ele chegou para atender esse personal na academia, começou a ter uma bagunça na academia, e eu estava na academia. Eu olhei, você vê, eu criei um caso. E eu verifiquei que o personal, o cliente não estava querendo treinar com o personal, pois o personal ele estava com uma camisa de um partido político vermelha que tem uma estrela no peito. Eu não falei o meu posicionamento político, porque isso poderia distanciar e atingir outros, então não estou nem aí para isso. Eu não falei o meu posicionamento, eu fiquei em cima do muro. Só que eu falei assim, personal, que absurdo! O que que você acha disso? Rapaz, teve comentários assim, ó. Teve gente que escreveu texto de vários, imenso. Cara, tem gente que escreveu livro ali. Eles brigavam entre si. E a minha publicação, ó, orgânico, explodiu. Então, quando eu coloco aqui decisão, é o quê? Eu vou ser a favor? Eu vou falar que estou contra isso? Por exemplo, outro exemplo aqui, o treinador Kaká. Ele pegou esses dias aí uma publicação de um cliente nosso e arrebentou o nosso cliente todinho. Falou, pessoal, olha que absurdo. O que esse cara está fazendo? Esse cara é doido. Como é que ele deve ter comprado o curso de educação física? Depende do seu grau de posicionamento, se você acha interessante fazer isso ou não, tá? Então, sempre você tem que ter uma decisão. Você vai o quê? Ficar em cima do muro? Você vai deixar para a audiência decidir? Não, você vai bater e falar, não, isso está errado. Ou você vai falar assim, não, isso está certo, olha só que interessante. Depende do seu ponto de vista, como é que você quer ser, trabalhar aqui no digital, né? Outro ponto, você precisa saber assim, qual é o objetivo que eu estou fazendo isso? Qual que é o objetivo? Qual que é a intencionalidade de eu estar fazendo esse Reels? Ah, eu quero só que as pessoas me adicionem? Não, isso é automático. Ah, eu quero que as pessoas deem a opinião delas aqui embaixo? Elas vão dar opinião. Ou vocês querem simplesmente que a pessoa faça igual aqui eles fizeram aqui, ó. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Teve uma porrada, mais de 200 comentários de chamada eu quero. Por quê? Porque aqui no final eu falava, personal, você quer passar por isso? Você quer chegar numa determinada idade fazendo 3 mil reais por mês? Você precisa de aprender a jogar o jogo de alto nível. Digita eu quero aqui embaixo, que eu vou estar te enviando como é que funciona. E aí teve uma chuva de procura, e automaticamente fez bastante venda com isso, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero. E aqui eu coloquei, né? Tomar cuidado com o posicionamento de vocês, porque você pode afastar ou você pode atrair. Igual o exemplo que eu falei para vocês, da camisa ali do partido político. Eu não falei que eu não sou contra, eu não falei que sou a favor, só falei que eu achei um absurdo o que aconteceu. Eu falei, personal, qual a sua opinião? Porque se eu falasse assim, mas é claro, também nem eu gostaria de ser atendido. Ou eu poderia falar assim, eu acho idiota esse cara aí que é personal trainer, tá achando que ele é quem? Ou seja, estou defendendo um lado, defendendo o outro, né? E aí eu ia tomar também na minha publicação, mas não, eu falei, não, e aí, o que você acha, personal? Tem uma porrada de gente interessada, tem uma porrada de pessoas adicionando. É isso que eu quero falar para vocês. Reels intencionais, Reels de React, funcionam, mas você tem que saber fazer. Porque se você faz um tema que esse tema pode te prejudicar de alguma forma, ou por exemplo, você pega ali um professor de educação física, mais uma vez, o treinador Kaká, ele foi ali e fez um react falando que o professor ali é doido para fazer esse exercício. Se ele tem peito para poder defender aquilo que ele está falando, se ele tem argumento, e é do ponto de vista dele ficar fazendo isso, por exemplo, eu não acho interessante, mas ele acha legal, dá certo para ele, beleza. Mas se você falar assim, Cássio, eu não acho legal ficar atacando os outros, criando polêmica, eu não acho legal. É só você não fazer. Eu também não acho legal ficar falando, olha, pessoal, olha só que absurdo que o treinador Kaká faz, que profissional ruim é esse, que absurdo. Olha só, eu poderia ter uma gama de pessoas que ia falar, realmente, ele não presta. Mas tem gente que fala assim, ah, deixa de ser idiota, porque ele é melhor que você, sabe? Eu não quero essa briga, não é isso que eu quero. Eu quero atenção.
entendeu? E aí é aquele ponto, qual é o objetivo? Quando eu quero atenção, quando eu quero comentário, eu falo o quê? Qual a sua opinião? Quando eu quero ação de venda, eu falo o quê? Digita eu quero aqui embaixo para que isso não aconteça com você. Por exemplo, igual o cara que ganha R$ 3.000 por mês sendo professor de educação física, entendeu? Então, aí eu até coloquei aqui, né? Acertou o alvo, e agora? Né? Você tem que ter uma ação. A ação que eu falei para vocês, igual aqui que eu falo, é o quê? Digita eu quero aqui embaixo. Por quê? Porque esse conteúdo, ele atinge muitas pessoas. Só que se você fazer só o conteúdo por fazer, sem fazer com que a pessoa, sem você dar uma palavra de comando, não vai acontecer nada. Então você tem que ter uma palavra ali de comando para, seja a pessoa dar uma opinião, seja para ela digitar um código para ela preencher um formulário, igual o nosso caso, seja para essa pessoa receber um conteúdo gratuito e você captar ela de lead. Então precisa de ter um objetivo, tá, pessoal? Senão você acaba ficando, né, fazendo algo assim só por fazer. E olha só, ó, eu quero, teve vários, e a gente teve uma porrada de venda aqui também. Tá? Então, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar uma chamada de ação nesse tipo. Para quê? Às vezes na legenda, né? Para gerar engajamento. Digita aqui sua opinião. Marque duas amigas que precisam de ver isso. Digita eu quero de uma forma manual. Você, todo mundo que digitar eu quero, você pode ir lá e entregar alguma coisa. Seja um conteúdo gratuito, um checklist, um PDF, um formulário para saber sobre o seu produto. Né? Até coloquei, né? Existem dois tipos de eu quero. Né? Um eu quero para você entregar algo grátis e um eu quero onde você vai utilizar muitas das vezes, por exemplo, um ManyChat, né? Eu utilizo, onde a pessoa digita ali, por exemplo, igual a gente tem um código 1020, a pessoa digitou, eu tenho uma publicação, né, que ela vai receber um mapa estratégico e tal, e ela recebe tudo lá em cima. Só que para ela receber, ela tem que deixar nome, telefone, e-mail e Instagram, ou seja, captura de lead, né? O Cássio não é bonzinho entregando nada gratuito, entendeu? Então, olha só, tudo intencional, tudo proposital aqui no digital, tá? E o que muitos aqui me pedem, né? Cássio, como é que eu faço isso? Qual é a forma que eu recomendo? Eu sempre utilizo duas formas, que é o que eu faço. Muitas das vezes eu faço criando, tá? Por exemplo, igual esse desse rapaz aqui que falou do curso de educação física. Eu printei, fui no CapCut, botei um vídeo meu onde eu analiso só, um vídeo que eu sempre uso ele, fiz uma montagem, marquei o cara, porque precisa de marcar, porque aquele conteúdo é dele. Falei assim, olha, caramba, olha o conteúdo de não sei o quê. Personal, qual a sua opinião? Coloquei. Mas você pode criar pelo remix. Por exemplo, igual esse vídeo aqui que eu vi aqui do Pablo Marçal. Você vê o vídeo, clica no remix, clica na setinha, nessa câmera aqui, e aqui ele vai te dar quatro opções. Seja para você aparecer no lado, como alguns exemplos que eu te mostrei, que eu mostrei para vocês ali, por exemplo, igual o João, né, que bateu 1 milhão. Você pode aparecer embaixo e o vídeo em cima, como alguns exemplos que eu coloquei ali. Você pode aparecer você no vídeo todo e a fotinha da imagem ou vídeo aqui, ou você pode aparecer como se fosse um chroma key. Você ali na frente mostrando e o fundo acontecendo o que tem que acontecer. Ou seja, você já tem, você não precisa de ter habilidade de fazer isso no CapCut. Eu utilizo no CapCut algumas coisas, mas ou seja, a É própria. só isso, é, Cássio? Oi? Meu Deus. Pois É É é, só só isso isso, daí, é? seu. pois é. Igual aqui, ó. Puta merda. Você, você achou que eu ia falar o quê? Você tem que. Igual Pensei, aqui, ó. pensei que era o. Primeiramente, boa noite a todos. Eu pensei que você Boa ia noite. falar para me baixar um programa da NASA. Eu ia fazer essa Não, um pergunta no final, mas software, você já só tá embarcar adiantando aqui aqui minha pro pergunta. celular. Pois é, ó, por exemplo, esse meu aqui, esse do Marco aqui e esse do João aqui, nenhum desses a gente utilizou o CapCut. A gente utilizou essa formatação aqui. Você pode ver que aqui, ó, o João mesmo, aquele que bateu 1.800.000, 1 milhão, deve estar 2 mil já, né? 2 milhões. Ele utilizou isso aqui, ó. Aí o que que aparece? Aparece o vídeo e você no lado. Você pode gravar sua reação na hora, com seu áudio, ao vivo, ali na hora, gravando. Ou você pode ter um vídeo pronto e colocar ali dentro. Se você olhar minhas publicações, você vai ver que tem muitos ali, eu uso o mesmo vídeo. O mesmo vídeo. Eu pego o vídeo ali e coloco, porque eu estava gravando 4K, ficou boa a imagem. Entendeu? Pronto, só isso. O Marco lá, ele utilizou o quê? Ele utilizou esse daqui, ó, que é como se fosse um chroma key. Estão entendendo? Não é difícil, só que tem que ser intencional. Entendeu, Silas? Você pega assim e fala assim, pô, o que que eu posso. Entendi. Você vai caçando tema, sabe? A gente não tá no explorar, fica olhando algumas coisas, e aí vai aparecendo pra gente, vai aparecendo, vai aparecendo. Viu um negócio assim, rapaz, isso aqui, o cara é doido de falar um negócio. Dá um exemplo, né? Rapaz, o cara é doido de falar um negócio desse. O cara tem peito. Pô, caramba. Igual eu gosto muito de fazer reação em anúncio americano que passa. O aplicativo que promete que a pessoa vai emagrecer 60 quilos em 4 dias.
Aí eu falo, caramba, meu Deus, que absurdo, personal, olha isso aqui. O que vocês acham? Pronto, entendeu? Então, viu alguma coisa ali acontecendo, viu que é um pouco polêmico, ou chama a atenção do teu público-alvo, ou, não sei, alguma coisa, ou até mesmo, né, eu falo assim, nem sempre você precisa bater nas pessoas, né? Por exemplo, você viu ali igual, dá um exemplo, você viu o Paulo Musi fazendo um exercício muito bom. Você pode o quê? Fazer um remix dele, colocar um título, por exemplo, pô, até o Paulo Musi fazendo isso, aí a pessoa já você vai falar mal do cara, né? Aí você fala, pessoal, olha só, até o Paulo Musi faz isso, é o que eu falo para vocês fazerem, minhas clientes. Olha só, ele não tá fazendo o agachamento dessa forma, ele tá fazendo de outra forma. Olha só para vocês verem aqui, ele fazendo esse agachamento aqui, ó. Ó, olha aqui, tá vendo aqui o joelho dele? Ó, o que que acontece? E vocês temam em fazer dessa forma, é dessa forma aqui, ó. Entendeu? Então, é um próprio mecanismo que o Instagram percebeu que as pessoas estavam fazendo, que elas estavam fazendo fora e publicando, e ele criou. E aí eu falo para vocês, faz isso, já começa a caçar, tenta fazer um ou dois por dia, eu dou certeza que dentro de 3, 4 dias, se você escolher um objetivo, uma publicação que chama a atenção, pode ser que você não fale nada. Ela vai passar de 30, 40 mil de visualizações. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Vai passar. E aí, é claro, né? Qual o objetivo dessa? Digita eu quero aqui embaixo para você não passar por esses erros absurdos que vocês viram aqui no vídeo. Ou simplesmente, pessoal, meu Deus, que absurdo. Escrito, pode estar. Qual é a sua opinião? Entendeu? Então, pessoal, hoje na aula de hoje eu queria passar isso para vocês. Silas, você que está aqui online, quer fazer alguma ponderação, quer perguntar alguma coisa? Por coincidência, hoje eu acompanhei lá a tua reação lá do Gorgonoid, né? Isso, alguma coisa. E hoje, isso, é influência aí, ele é tipo um Léo Dias da maromba aí, né? Da Isso, é educação uma física. influência do digital, do digital maromba, mas ele não tem nada de educação física, eu acho, pelo que eu percebi. É um cara com bastante engajamento lá. Sim, sim, E eu vi esse personal aí que fez esse remix que bateu 1.900.000. Eu vi hoje também, por coincidência. sim, E eu nem sim. sabia que o tema de hoje era esse ainda, não tinha nem Você anunciado aqui vê, no grupo. você vê. Você deve ter visto que É, passou para você, né? Você fala. sim, 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 Você achei vê. interessante. Tô até seguindo ele lá para Aham, acompanhar aham. também. O que que acontece? Tem um tipo de reação que é um professor chamado Paulo Santiago. Ele tem a plataforma dele lá de cursos e tal. O público-alvo dele é profissionais de educação física. Aí o que que Certo, acontece? Mas ele também tem os programas de consultoria dele também. O certo. que que acontece? Ele reage a informações, sei lá, o Muzi deu uma informação lá sobre processo de emagrecimento. Aí os próprios seguidores pegam o vídeo e encaminham para ele. Pô, reage esse vídeo aí. Ele vai Isso, lá e reage. Cara, é é isso, é isso. surreal. É isso aí. E aí é o que eu Surreal. falei, né? Depende do teu posicionamento, né? Você pode reagir de uma forma igual o treinador Kaká faz. O cara fica assim, sabe? Eu não acho interessante, mas tudo bem, né? Tem gente que, por exemplo, vai perguntar, fala, pessoal, olha só, vocês me mandaram esse vídeo aqui, vou fazer uma reação aqui do Cariani fazendo o exercício do peitoral, e olha só o que ele falou. Ó, pessoal, a gente já estou mais de 10 anos nessa área, isso que ele falou não faz sentido. Tá vendo? Você está falando de uma forma que você não está ofendendo o cara. Talvez chega lá no, né, num cariano, um cara famoso. Você fala, olha, não faz sentido para você, personal. Ou para você, vocês que me seguem, vocês verem um cariano fazendo esse exercício, e ele falou para vocês fazerem assim, que o voador peitoral tem que fazer com a mão aberta para funcionar. Exemplo, né? Pessoal, não existe isso. Isso é contra a biomecânica. Chega a ser, dá vontade de rir, porque não existe. E engraçado que se vocês viram no vídeo ali, ele falou sério, não é isso, pessoal. Cheguei na academia hoje, vi um monte de menino treinando com a mão aberta, porque o Cariano falou que treina, dá mais resultado no peitoral. Pessoal, por favor, vamos usar a cabeça aí, né? Isso não funciona, tá vendo? Eu fiz uma reação, mas eu não humilhei o cara burro. Não falei isso, entendeu? Eu fiz É, de forma profissional. E isso é interessante. Da mesma forma que você está falando, ó, pessoal, tá errado isso. Você pode falar, olha, é isso mesmo, isso que ele falou faz sentido. Muitos de vocês erram, entendeu? As pessoas gostam disso, tá? Então, utilize isso aí a seu favor também. E você vai ver que um desses que atingir maior pessoas vai trazer pessoas, tanto seguidores quanto pessoas que já vêm assim, olha o teu perfil, viu que tem autoridade, gostou do que viu, já vai te procurar, entendeu? exatamente. Então, É. é isso. É isso que eu tinha que passar. Silas, quero ver você fazendo lá e depois você me contar qual que teve um performance maior
tá? Lógico que você vai ver que aquele que performa é aquele que tem um pouquinho mais de polêmica, sabe? Ou você fez um título É, que chama um pouco mais de atenção. Igual eu falei do Paulo Musi, às o- vezes você não vai nem falar nada, mas você fala, olha que absurdo que o Paulo Musi fez, esse foi o título. Entendeu? Mas você não tá falando nada disso no vídeo. Mas, pessoal, olha só que é, absurdo. Ele faz isso também, igual a gente, é normal, entendeu? Aí o que que vai chamar a atenção da pessoa? O título. Entendeu? Então, olha só como que é importante, tá? Então, eu trouxe essa reunião aqui para vocês, né? Depois, para quem não pôde vir aqui no online, tem muita gente que dá aula esse horário ainda, eu vou estar cedendo, e é um conteúdo de altíssimo valor, porque, veja bem, sem tráfego, sem dinheiro em anúncio, sem botar R$ 1, tem cliente nosso que está fazendo ali, ó. Eu mesmo faço 30, 40 mil só com um Reels que viralizou. Igual esse que eu fiz do Gorgonoid, provavelmente ali, se eu olhar nosso negócio de preenchimento, né, ali de formulário, deve ter umas 4, 5 pessoas. Por quê? Porque veio pessoas, chama atenção. E quando a pessoa entra na rede social, ela vê que tem conteúdo. E aí ela fica. A gente chama atenção de um lado, mas retém do outro. Esse que eu quero passar para vocês, tá? Então, ô Silas, obrigado por ter vindo aqui, ter participado. Quero ver você implementar isso daí. Qualquer dúvida, a gente está lá dentro do grupo, tá?